a Pedro. Vamos diretamente no versículo 15. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Pedro estava enviando, a sua segunda carta. No começo do texto ele fala que, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Estou mostrando que Pedro estava escrevendo uma segunda carta, para a igreja de Deus. E no versículo 15, vamos pular o contexto e vamos diretamente no 15º versículo do segundo livro de Pedro, capítulo 3, que diz: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inocentes e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pedro estava falando, neste contexto, ele estava ensinando que também, assuntos relacionados à lei, a questão da circuncisão, o fator lei, que de todas as formas eles queriam introduzir no meio dos ensinos, no meio da fé cristã, que é o único meio de garantir a nossa salvação, que não existe nada que nós fizermos, nenhum sacrifício, nada que nós fizermos que pode garantir a nossa salvação, a não ser a nossa fé. E o que nós fazemos ao caminhar com Cristo como discípulos de Jesus é uma obrigação nossa. Nós temos a obrigação de cumprir com a justiça de Deus. Não para obtermos salvação, mas para caminharmos com Deus, porque a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus, Aí é que nós vamos adquirir a fé que nós necessitamos para alcançar a promessa de salvação. Temos a obrigação de obedecer a Deus, obedecer os mandamentos de Deus, obedecer as instruções do Evangelho de Jesus, para sermos igual a Ele, para vestirmos a moldura que Jesus nos deu através da palavra, a moldura de santidade que Jesus nos deu. Então, neste momento, Pedro está se referindo a Paulo, Ele diz: E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. O que Pedro está falando? Pedro está falando para que os irmãos sigam as instruções de Paulo também. Os ensinamentos de Paulo. Esse mesmo Pedro que foi confrontado por Paulo, que foi repreendido por Paulo, ele guardou raiva de Paulo, ele virou as costas e saiu, ele odiou Paulo, ele desprezou Paulo, porque ele, sendo apóstolo de Jesus, Pedro era apóstolo de Jesus, amado do Senhor Jesus, mas várias vezes
ainda com Jesus. Ainda com Jesus. Em muitas ocasiões ele foi repreendido também por Jesus. Sabe, chegou um ponto de Satanás pedir para zarandear com ele. E o Senhor Jesus não permitiu. O Senhor Jesus não permitiu. Jesus falou isso para ele. Uma certa feita, Jesus falou para ele, para Paulo, para trás de mim, Satanás. Ou seja, Jesus reconheceu Satanás que falava pela boca dele naquele momento. Por isso é que eu falo, nós temos que ter muito cuidado, que de um momento a outro, de servos de Deus, de Deus, vasos abençoados, nós podemos ser influenciados por Satanás a falar ou fazer coisas que vai trazer confusão. Amados do Senhor Jesus, isto é muito sério. Isto é muito sério. Temos que ter muito cuidado. Principalmente, amado, quando nós nos aglomeramos, nos reunimos como servos de Deus, como conhecedores da palavra de Deus, para ensinar a outras pessoas. Para ensinar a outras pessoas é onde a situação é muito mais delicada, muito mais séria. E não sermos tropeço para outras pessoas e não dificultar o trabalho dos nossos irmãos, mas sermos unânimes, verdadeiros, seguir em uma mesma direção, em um mesmo ritmo, falando da mesma coisa que é a palavra genuína de Jesus, na sua essência legítima e verdadeira que ela é. Não ser como tropeço para os demais, não entristecer, não causar confusão, desordem, discórdia, desavença. Temos que ter muito cuidado. Eu tinha necessidade de trazer hoje esta palavra, porque o Espírito Santo de Deus me entregou esse estudo, me entregou essas referências bíblicas, para que eu trouxesse através do Espírito Santo de Deus essa palavra que eu estou falando aí, mostrando para vocês como o apóstolo Paulo confrontou cara a cara Pedro, cara a cara. A palavra fala que ele bateu de frente e chamou a atenção dele. Em alguns momentos nós temos que chamar a atenção do nosso irmão. Eu tenho certeza que Pedro não contestou mal a Paulo. Eu tenho certeza que em nenhum momento ele virou as costas e saiu odiado, desprezando a correção de Paulo. Não, eles eram apóstolos de Jesus, escolhidos de Deus, e não havia entre eles confusão, desordem, desavença, discórdia, desencontro da palavra. Não, eles tinham que coincidir na mesma linha do evangelho, ensinar genuinamente a palavra de Deus como devia. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. E muitas vezes, amado, quando nós criamos um ambiente, quando Deus aparta para nós uma área de trabalho, seja ela qual for, seja ela presencial, seja ela virtual, aonde nós começamos através do Espírito Santo trabalhar pelo Evangelho de Jesus, através do Espírito Santo, evidentemente. Estamos ali trabalhando. E de repente você não presta atenção, você não lê, você não acompanha, você não se inteira das normas que devem ser seguidas. Cada ambiente é um ambiente, amados do Senhor Jesus.
Cada local Deus opera de uma forma distinta, mas com o mesmo fim. E você não entende, e você não quer entender, sequer você parou para escutar, sequer você parou para ler, sequer você parou para se inteirar do que estava sendo ensinado, do que estava sendo dado, do que estava sendo dado como norma de operação daquele trabalho, e você chega com tudo, atropelando todo mundo, colocando na frente as suas ideias e ainda querendo ter razão. Querendo ter razão. Ainda que esteja passando por cima de normas, passando por cima, né? Mas você chega atropelando tudo e apresentando as suas razões. E quando alguém fala, não, peraí, não é por aí. Isso não é bem assim. Aí você vira as costas, como que cheio de razão se justifica o injustificável, né? Vira as costas e estou indo. Adeus, a minha, né, ficou para trás. Muito triste. Essas atitudes não são atitudes de pessoas, de homens e mulheres de Deus. Essas atitudes não são atitudes de servos de Deus. Nós erramos, sim, nós erramos. Nós cometemos erros grotescos às vezes. Não vê Pedro, que estava naquele momento, né, fazendo aquilo, né, reunido ali com os gentios e ensinando coisas que não tinham relação com as coisas, né, querendo impor a sua condição de judeu, que não vinha ao caso na vida de um servo de Deus, ainda mais de um apóstolo de Jesus Cristo, né? E ele foi corrigido por Paulo, seu companheiro, seu amigo. Ele permaneceu no ministério, ele não saiu, ele não desistiu, ele não desertou da obra do evangelho, ele foi até o fim, ele seguiu em frente, caminhando e sem dúvida nenhuma reconheceu que o que ele estava fazendo não estava bem, não era bem. Sem dúvida nenhuma ele reconheceu, isso não está bem, apóstolo Paulo tem razão. E seguiu em frente. Agora aqui, ele na segunda carta à Igreja de Deus, ele recomenda as orientações de Paulo, né? E ele chama de o nosso amado irmão Paulo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, amado irmão Paulo. Amado, ele amava Paulo, ele não deixou de amar Paulo, ele não virou as costas, ele não saiu fora do ministério, ele não abandonou a obra. Falhamos, e se falhamos, temos que aceitar a correção, não importa o nível que você ocupa, não importa o nível que você esteja espiritualmente falando, se você é um apóstolo, se você é um missionário, se você é um pastor, se você é um diácono, se você é um obreiro, se você é um crente de banco, todos para Deus é igual, isso são títulos. A responsabilidade que nós temos diante de Deus nos iguala perante os olhos de Deus. E o que passa disso são títulos impostos, que não nos torna melhor em nada, que não nos torna superiores em nada, somos passíveis de erros da mesma maneira e temos da mesma forma que ser humildes e aceitar a qualquer momento, se necessário, a correção, sem virar as costas, sem sair, sem esbravejar e seguir amando nosso irmão. Pedro
ama a Paulo. Paulo, quem o corrigiu. E seguiram junto no mesmo propósito pelo Evangelho de Jesus, na mesma luta, sendo os dois judeus. Sendo os dois judeus pela lei. Nasceram judeus, mas abraçaram a causa do Evangelho, que pela fé receberam Jesus e entenderam que a salvação de Cristo vem pela fé e não pelas obras da lei. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Em algum momento nós podemos até falhar. Não é impossível que nós venhamos a falhar, nós falhamos, somos humanos. Enquanto estivermos vestidos nesta matéria, nesta carne, e somos passíveis do erro. Ainda mais tendo o nosso adversário, que não deixa passar uma pequena, que seja, oportunidade de nos fazer tropeçar. Porém, nós temos que ser humildes para reconhecer quando nós falhamos. Aceitar a correção quando for necessária. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Temos que ser humildes, saber pedir perdão, mas de verdade, de coração. Aquele que pede perdão de verdade, ele não desiste de caminhar com você. Ele não te abandona no meio da batalha. Aquele que pede perdão de verdade, ele conhece, ele provou o amor de Jesus. Ele pede perdão e permanece no lugar onde ele tem que ficar, onde Deus o colocou, para seguir em frente com o mesmo propósito, o propósito de lutar pela causa do Evangelho de Jesus. Esse é o meu, esse é o seu, esse é o nosso propósito. E nem por isso nós deixamos de ser pessoas passíveis de erro. Porém, temos que nos deixar ser corrigidos, admoestados, se for necessário. Não podemos levantar a nossa cabeça como os únicos donos da razão, virar as nossas costas em um ímpeto e sair e dizer: eu não preciso de você, você não precisa de mim. Não é assim, amados. Não é dessa maneira. Há muita divisão. Há muita divisão que separa o homem em razão de opiniões diversas. Enquanto Deus nos ensina uma única coisa que nos levará à eternidade com Ele, que é o amor, o exercício do amor. Não é o falar do amor, é o viver o amor em nós. É amar de fato e de verdade. Amar de fato e de verdade não permite o abandono, o desprezo, o ódio, a indiferença, a separação, a divisão. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Estas coisas não procedem de Deus. Essas coisas procedem do coração que não tem Deus, que não leva Deus dentro dele. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Amados, o pedir perdão tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. E se pedimos perdão, temos que demonstrar que realmente estamos arrependidos, que realmente nós falhamos, e não justificarmos no momento em que estamos pedindo perdão, justificar o injustificável. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Vamos estudar a palavra de Deus, essa é a minha proposta. Eu trago essa proposta hoje. Vamos estudar mais a palavra de Deus, buscar referência,
observar a palavra do Senhor, cada palavrinha, cada centímetro, cada pontuação, porque às vezes uma pontuação pode mudar totalmente uma frase, ou até mesmo um texto, sabe? Então é necessário estudar a palavra de Deus, obedecendo as pontuações, buscando dicionários, buscar dicionários, sabe? Nós temos que ser atentos, buscar dicionários, para entendermos melhor, sabe? O que quer dizer isso ou aquilo que muitas vezes nós não estamos, não conhecemos determinada palavra, não sabemos o verdadeiro sentido que traz determinada palavra. Vamos lá, corremos no dicionário e buscamos a resposta para nós entendermos melhor a palavra de Deus. Deus deu tanta sabedoria para o homem. Deus proveu o homem de muita sabedoria para que não haja no final de tudo isso uma desculpa sequer. Ah, mas eu não sabia. Você não sabia porque você não investigou, porque você não fez caso. Você não soube que isso era ou não era, podia ou não podia, o que era ou o que não era, porque você não teve a curiosidade, o desejo, a intenção de conhecer. Eu sempre gosto de frisar e repetir as palavras do profeta Oséias, que diz, no livro de Oséias, capítulo 6, os primeiros versículos do capítulo 6, que diz: conheçamos e prosseguimos a conhecer o Senhor nosso Deus. Amados, conhecer a Deus não é em um momento, em um estalar de dedo, sabe? Deus todos sabem que existe, até os ateus, os agnósticos, que não admitem, né? Mas dentro do coração eles sabem, porque o DNA de Deus está em nós, né? Ele nos criou, né? E por mais que não queiram admitir, no fundo eles sabem, né? Prosseguir a conhecer a Deus é estabelecer um relacionamento com esse Deus. É ter experiências com esse Deus, troca de experiências. Deixa Deus te provar. Deixa Deus provar você. Que na medida que Deus te provar, Ele vai estar em comunicação com você. Vai ser nessa hora que você vai orar e Ele vai te responder, vai passar a existir um diálogo, uma relação mais próxima. Nesse momento, no momento da provação, conhecer a Deus é estudar a palavra de Deus, por meio da qual Ele se revela a nós. É estudar a palavra de Deus e buscar sabedoria do alto para ter discernimento da palavra de Deus. Ele vai te mandar no dicionário, quando você lê uma coisa que você não entender, se você leu através do Espírito Santo, Ele vai te orientar a ir no dicionário e buscar resposta. O que quer dizer isto que eu não entendi? Então tá lá, essa palavra que você não entendeu tá lá no dicionário. Busca a tradução. O Espírito Santo vai te orientar a ir no dicionário. Como me orienta a mim e orienta a todos os que estudam, né, os teólogos e todos os curiosos e estudiosos e amantes da palavra de Deus, né? Porque Deus sim, Ele se revela àqueles que têm interesse de buscar por Ele, de conhecê-lo. Ele vai se revelar. Ele vai revelar a nós coisas muito grandes, segundo o que diz a sua palavra. Amados, então, essa é a palavra que eu queria trazer hoje, para nós refletirmos, para nós pensarmos no que é o fermento, o prejuízo que neste caso
o fermento traz, levedando toda a massa, trazendo confusão, alteração naquilo que é puro, que é genuíno. Vamos ter cuidado para não sermos fermento, para não fermentarmos a obra do Senhor. Vamos cuidar a fazer um trabalho honesto, sincero, verdadeiro, unânime, coerente. Vamos ser coerente com a verdade, com a justiça de Deus, com o Evangelho de Jesus. Eu sei que muitos irmãos têm se dedicado, têm aceitado a fazer a obra de Deus com hombridade, com responsabilidade. Muitos têm aceitado trabalhar em conjunto, seguindo na mesma direção, que é o Evangelho de Jesus. E esses não são os que têm que ser tirados do meio, que nem falou o apóstolo Paulo, né? Que nem falou João, né? Esses não têm que ser os que têm que ser banidos, né? Tirados de lado, né? Como diz no livro de Gálatas, amados, no capítulo 3, né? Gálatas, capítulo 2, amados. Vamos voltar um momento aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 11, né? Onde nós começamos, para finalizar. Gálatas, capítulo 5, amados. Vamos ver, vamos finalizar com os versículos 8 e 9. Vamos relembrar as palavras que nos diz no livro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 8 e 9, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Ele faz uma pergunta. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Então, Paulo diz, ele diz, né, que se ele prega a circuncisão, ele está aniquilando, né, o escândalo da cruz, ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele está entrando com outra proposta para a salvação. E nós temos que ter muito cuidado, amados do Senhor Jesus, na hora de fazer assimilações, comparações, criar provérbios. Essa coisa que nós temos a tendência a fazer ao ensinar a palavra de Deus, temos que ter muito cuidado. As coisas de Deus são santas, são verdadeiras, são puras. E Jesus nos entregou um evangelho perfeito, na medida certa, que não precisa ser acrescentado, que não precisa ser remoldado, que não precisa ser alterado. Tudo que contém dentro do evangelho é exatamente o que nós necessitamos para a nossa caminhada para a vida eterna. Que a graça do Pai eterno, o amor de Cristo,
Uai, por que não está carregando?